tu acha que o papel do desenvolvedor é focar só no código e arrastar a card no gira, tá na hora de mudar essa mentalidade. Existe um novo perfil de programador que as empresas estão disputando para ter nos seus times. É o Product Engineer. Fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar o que o Product Engineer faz, quais são as responsabilidades e como tu pode desenvolver as habilidades essenciais para poder trabalhar nessa posição. Eu sou o Felipe Adamoli, sou sócio da Tech Leads Club, que é uma comunidade que já tem mais de 1.400 membros, entre eles Tech Lead, Staff, Principal de várias empresas referências no Brasil e no mundo. E lá na comunidade tem surgido cada vez mais pessoas que estão em empresas que estão levando a área de engenharia muito mais para esse lado de Product Engineering. Na prática, o que essa nova posição faz é ter pessoas de engenharia que pensam muito mais também na parte de produto. São engenheiros que vão bem além só da entrega técnica. Eles participam ativamente das decisões do futuro do produto, ajudam a pensar num roadmap que seja efetivo em termos de entrega de valor para a empresa e para o usuário. Trabalham também em par com o designer para pensar na descoberta das funcionalidades e depois conseguem levantar requisitos, quebrar em tarefas e garantir que isso chegue em produção. Algumas empresas que têm falado muito sobre isso são a PostHog, que é uma empresa que tem um software de analytics bem conhecido, a Linear, que tem um software de gestão de entregas, que é tipo o Gira melhorado, assim, e a Intercom também, bem conhecida por essa linha de abordagem com engenharia. No Brasil também já tem surgido algumas startups, uma que é bem conhecida é a Salve, que é de Curitiba, se eu não me engano, que eles também estão levando essa ideia do time de engenharia ser um time que pensa muito produto também. E lá na comunidade, recentemente, tem entrado muitas pessoas, principalmente quem trabalha para fora, assim, empresas americanas ganhando em dólar. Tem muitas startups, principalmente em estágio inicial, que estão crescendo rápido e tal, que têm aderido já a essa mentalidade de Product Engineering ali, de ter esses engenheiros que pensam produto também. Esses times normalmente são times mais enxutos, que são compostos mais por desenvolvedores e designers, que eles trabalham em par para pensar na solução. Muitos desses times não têm um PM dentro do time, mas tem alguém normalmente fora da estrutura ali para guiar esses objetivos de negócio, ter conhecimento do mercado, e onde esses engenheiros e designers podem ir, tirar dúvidas, mas essa autonomia, esse ownership do que vai ser priorizado, fica muito dentro do time de engenharia ali, pensando junto nessas entregas de produto. É interessante que, por causa da comunidade ter muita gente ali, a gente consegue antecipar um pouco dessas tendências, e uns 2 anos atrás a gente já estava discutindo um pouco sobre esse surgimento, a ascensão desse novo cargo de Product Engineering, e uma coisa que a gente discutia muito é que, na verdade, é um novo nome para engenheiros de software que são bem efetivos, assim. Se tu for olhar empresas que têm uma cultura de engenharia muito forte, as pessoas de tech já tentam justificar muito qualquer avanço que vai ser feito, pensando no impacto no negócio e no impacto dos usuários. Então, é dentro da comunidade o que a gente chama do pilar de entrega de valor lá, que o engenheiro efetivo precisa ter de realmente conseguir garantir que toda a entrega técnica que ele faz tem um impacto real no negócio. Então, eu gosto de encarar não como uma coisa completamente nova que vem para revolucionar a indústria, mas na verdade como uma evolução gradual que já vem acontecendo ao longo dos tempos, assim. E se tu for olhar lá atrás, no início do Manifesto Ágil, lá, se olhar, por exemplo, o Extreme Programming, tem o livro Extreme Programming Embrace Change, que o autor já fala muito sobre essa importância de pessoas de desenvolvimento trabalharem muito próximo a especialistas de negócio, especialistas do domínio, e a partir disso pensar um backlog que realmente garante que tu está atingindo os objetivos de negócio ali. Outros indícios interessantes, assim, se tu for olhar, composição de time em empresas muito efetivas de engenharia nos últimos anos, cada vez mais tem times mais enxutos, focados, principalmente tu ter bons engenheiros, bons designers, algumas vezes pessoas de produto ali também, mas tu já não vê tanto nessas empresas efetivas o papel mais clássico de PO ali, aquela pessoa olhando lá pro Scrum que, cara, organiza o backlog e tal, levando os requisitos, isso passa a ser muita responsabilidade, principalmente na hora de entrega, de delivery ali de engenharia, e também se vê cada vez menos papel de Scrum Master, agilista nesses times que têm uma boa cultura de engenharia, porque as pessoas do time entendem que é papel do próprio time ali otimizar o fluxo, otimizar a entrega e pensar em como ter mais agilidade e entrega de valor. E se olhar mesmo movimentos recentes da indústria, até o CEO do Airbnb tinha recentemente falado de por que nos times deles eles tinham tirado o papel do PM até de alguns produtos e focado mais em dar essa autonomia para os designers e para os desenvolvedores de guiar essa entrega de ponta a ponta.
E aí lá no Airbnb ficava muito com uma posição que eles chamavam de PMM ali, que era Product Marketing Manager, que era uma pessoa que ia olhar tanto para produto, mas também para a parte mais de marketing. Então esse passo de surgir essa nova posição de Product Engineer não é alguma coisa que vem do nada, vem do vácuo, assim. Eu acho que é uma evolução que vem acontecendo na indústria ao longo dos últimos tempos, que culmina nesse momento que a gente chega, que a expectativa que se tem de uma pessoa efetiva de engenharia é que ela faça muito mais do que produzir código, mas sim que ela consiga cuidar de toda essa entrega de valor, desde entender o que são os objetivos do negócio, quebrar em hipóteses, modelar funcionalidades, levantar os requisitos e garantir que elas cheguem em produção, que é uma jornada bem mais longa, assim. Agora, tu que ouve tudo isso e daqui a pouco trabalha numa empresa que não tem uma cultura tão legal de engenharia, assim, pode estar se perguntando, pô, mas eu já tenho tanta coisa para fazer e eu vou ter que ficar com responsabilidades que dentro do meu time já tem daqui a pouco um Scrum Master, um agilista para fazer, um PO para fazer. As pessoas levantam os requisitos, quebram isso em tickets no Jira, meu trabalho é pegar ticket no Jira. Se eu fico impeditivo ou falta alguma informação, eu chamo o Scrum Master, chamo o agilista. E meu trabalho já é difícil, já é caótico e eu ainda vou ter que pegar muitas outras responsabilidades. E eu sei que por mais difícil que pode perceber isso, assim, muitas das dificuldades que se enfrenta no dia a dia são resultados diretos dessas disfunções que não são culpa das pessoas que estão ocupando esses papéis, mas muito da burocracia e da estrutura da empresa, sabe? Quando a gente consegue conectar os desenvolvedores diretamente nos stakeholders, nas pessoas de negócio, munir eles das informações certas, todo esse trabalho inicial numa grande feature, num novo projeto de trabalhar junto com o designer, definir, entender o objetivo de negócio, definir a solução, levantar os requisitos e organizar esse trabalho para depois ser desenvolvido, são coisas que as pessoas de engenharia conseguem fazer e com muito menos perda de contexto, assim, porque é um risco muito grande quando tu tem alguém, muitas vezes nessa posição de PO ali, que é uma pessoa que mais organiza o backlog, levanta requisito, o risco dela virar gargalo é muito grande, porque ela vai pegar a informação, que eu gosto de brincar, no mundo exterior, vai lá no mundo exterior pegar a informação e volta e traz para os desenvolvedores. Aí, cara, ela explica o que ela entendeu da coisa, alguém vai ter dúvida. Aí tu tem dúvida e tu fala com o PO tem que ir lá buscar. Enquanto isso, às vezes o engenheiro tá parado ali. E aí a pessoa traz e normalmente o engenheiro tem mais dúvida e fica esse telefone sem fio, saída e volta ali, que é ruim para todo mundo, sabe? E quando a gente tem times efetivos que tu consegue conectar a pessoa de desenvolvimento à pessoa de negócio, como já era falado lá atrás do Extreme Program e tal, tu elimina muito desse telefone sem fio e tu consegue ter muito mais agilidade, assim. E na coisa mais de tu ter alguém focado em agilidade, ali um Scrum Master, um agilista, eu não acho um problema, às vezes, quando a gente tem uma pessoa que tem conhecimento, vem, ajuda o time a ficar efetivo e sai, assim. Mas ter alguém no time que é responsável pela agilidade, que vai tirar impeditivo e tal, tudo mais, normalmente ou essa pessoa vai virar gargalo também, ou o time vai ficar meio acomodado naquela situação, não entendendo que é papel de todo mundo melhorar o fluxo e fazer as coisas andarem, assim. Claro que isso é difícil em empresas que têm uma cultura de engenharia mais fraca, times menos efetivos, mas se for olhar nas principais referências do mercado, tu não vai ver muito esses cargos e tu vai ver a engenharia muito responsável por isso. O papel que eu acho que fica mais em discussão nesses times é o do PM mesmo, e até a gente teve uma discussão recentemente na comunidade, tipo, tem gente que trabalha como Product Engineer em empresas que realmente não tem PM, assim. Eles pariam com alguém de design e como eles conseguem visão de negócio, de mercado, é ou falando com algum stakeholder de alguma outra área, ou eles têm, por exemplo, algum dashboard com coisas que o time de CS vai identificando de pedidos, necessidades dos clientes, e a partir dos OKRs ali das metas da empresa, eles priorizam o backlog, olhando também para o que vai gerar valor para o negócio e valor para o usuário. Só que, claro, tem toda uma camada de auxílio, assim, sabe? As informações já chegam em dashboard, tem uma cultura de autonomia, as pessoas podem tomar decisão, e muitas vezes, principalmente quando se tem produtos mais técnicos, assim, que o desenvolvedor vai ter mais facilidade de pensar nas features, porque quem vai usar vão ser outros desenvolvedores para fazer uma integração, ou é alguma coisa mais tangível ali, em domínios menos complexos também. Existem lugares que realmente não tem essa posição de produto e fica muito nesse par, engenharia e design, decidir as coisas do roadmap, executar e reportar sobre isso. Mas tem outros lugares que a engenharia dá um passo a mais sim, mas ainda tem PM, assim. Então, principalmente domínios complexos, como por exemplo, tu vai pegar um ERP, algum sistema contábil e tal, que tem uma parte de entendimento muito do domínio ali, que o PM ele vai estar ali para ser um especialista de domínio mesmo. Então, ele vai entender muito sobre a parte de negócio e ele vai ficar responsável por entender quais os avanços os concorrentes estão fazendo
fazendo no mercado, entrevistar usuários, participar de feiras. Então, ele vai ser uma pessoa que tem um profundo conhecimento do mercado, um profundo conhecimento do usuário e vai ajudar a guiar decisões e tirar dúvidas do time de engenharia ali. Mas o que é uma tendência, é o que a gente vê acontecendo, é cada vez menos aquele papel do PM, PO ali, que vai ficar muito focado em escrever task e às vezes até se envolver muito na esteira de entrega ali, de delivery mesmo. Não é o objetivo é que esses PMs mais efetivos, eles olhem muito para mercado e usuário e essa organização de garantir que a entrega está acontecendo fique muito com engenharia. E quando a gente olha principalmente para early stage, assim, startups em estágio inicial, isso tem sido cada vez mais comum, porque são empresas que têm uma diretriz estratégica muito clara ainda, tem uma tese de mercado, eles estão procurando product market fit, sabe para onde eles estão indo, então normalmente tem uma diretriz mais estratégica de para onde o produto está indo e é papel mais do pessoal de engenharia trabalhar com produto e pensar em como quebrar isso no roadmap, e aí tu ganha muita velocidade, principalmente tem alguns times que eu conheço de umas 15 pessoas assim de engenharia que estão usando isso de uma forma muito efetiva, porque eles têm muito acesso aos founders também, né? Então é muito rápido, quer tirar alguma dúvida de negócio, quer um esclarecimento estratégico, tu tem um contato muito rápido ali, tu consegue tirar essas dúvidas. Mas a PostHog também, que é uma empresa que é bem referência, fala bastante de Product Engineering, para ter uma ideia, ela tem um time total de mais ou menos umas 150, 160 pessoas, então não é um time pequeno e eles estão usando isso bem. Tem alguns outros exemplos de empresas que usam isso mais em escala também e cada vez mais essas startups que usam essa visão de Product Engineering vão crescer, então a tendência é que nos próximos anos isso também cresça junto e se espalhe mais na indústria. Então por isso agora é a hora de começar a olhar um pouco mais para isso. Provavelmente se tu é um desenvolvedor efetivo, tu já olha muito para esse impacto em negócio, para entregar valor, mas a tendência é que isso se acelere cada vez mais na indústria, assim. E se tu tá numa posição de tu é muito dependente, assim, de cara, chega um card escrito para ti, tu só quer pegar esse card e entregar, aí realmente é arriscado porque é uma mudança bem clara que está acontecendo na indústria, de levar mais responsabilidade para o time de engenharia. Primeiro na parte de delivery, ali, de entrega, mas cada vez mais nessa parte de upstream, ali, de discovery também, de pensar em solução e tentar entender qual impacto vai ter no negócio. Agora olhando um pouco para onde é mais difícil de colocar essa mentalidade de Product Engineering, talvez demore um pouco mais a chegar, ou essas empresas vão ter que se reinventar. E isso é interessante, assim, não é porque o status quo é assim hoje nessas empresas de tipo, parece que Product Engineering não vai funcionar na minha empresa, nem vou olhar para isso. Cara, um grande exemplo no Brasil foi o Nubank ali, que entrou no mercado financeiro, mudou o jeito de tu ter uma conta no Brasil, e isso fez as empresas do mercado financeiro ter que se mover muito rápido, assim. Então, olha toda a transformação cultural e digital que aconteceu no Itaú nos últimos anos, muito foi porque o Nubank chegou, movimentou o mercado, e o Itaú percebeu que ia ter que conseguir entregar mais coisa, mais rápido, se digitalizar. Então, não pensa que, tô numa empresa grande, isso vai demorar a acontecer, porque se tiver players que se movam mais rápido no mercado e comecem a assustar essas empresas, porque essa visão de Product Engineer traz muita agilidade, assim, muita velocidade de entrega. Provavelmente isso pode chegar em empresas maiores num tempo não tão longe, assim. Mas ainda assim é importante olhar que com certeza é um pouco mais difícil implementar essa mentalidade. Empresas muito burocráticas e mais lentas, assim. Então tem empresas onde o papel do PM, por exemplo, é, cara, alinhar vários stakeholders e tem um papel mais burocrático e político ali. Cara, esse é um lugar onde dificilmente a pessoa de engenharia vai conseguir entrar um pouco mais e conseguir sendo efetiva na parte de entrega, assim, né? Então, nesses lugares, possivelmente, a gente siga tendo esse papel do PM mais forte, olhando para esse alinhamento de stakeholders, definição de roadmap, e aí o time de engenharia entra muito mais na parte de, já com o roadmap priorizado, tu vai dar alguns pitacos, obviamente, mas vai trabalhar muito mais em par com o designer para pensar a solução e a esteira de delivery, assim, mas isso eu acho que é cada vez mais o futuro, sabe? Ter menos o papel do PO ali controlando as entregas do time e ser mais responsabilidade da engenharia, ser efetivo e garantir as próprias entregas. Outro lugar que é muito difícil de tu ter esse papel da engenharia pensando mais produto, opinando no roadmap, tendo mais responsabilidade, é empresas onde o time ao natural tem pouca autonomia, sabe? Chega um roadmap top-down, as pessoas já dizem o que tem que fazer e às vezes tu não tem nem tempo para entender o contexto, sabe? Já chega documento, já chega especificação e aí sobra pro time de engenharia só executar mesmo. Nesses lugares onde um time não tem autonomia, é muito moroso tu ter que ir, cara, discutir produto, coisas nesse sentido, porque as pessoas não estão acostumadas a quem tá no time opinar sobre o produto. Mas eu acho um pouco perigoso tu estar nesses lugares porque tu não exercita esse músculo de pensar negócio e pensar impacto. Então, vale a pena pensar se pro futuro da tua carreira é o melhor lugar para se estar, assim mesmo. E outra coisa que é, principalmente em lugares que tem um domínio muito complexo, assim, dá para ter engenheiros efetivos que opinam muito sobre o produto, mas eu acho que a posição do PM vai acabar sendo muito
muito importante, principalmente como eu falei, nesses lugares onde, cara, tu tem um sistema de contabilidade, alguma coisa assim, que é muito complicada e o papel do PM vira muito ser esse especialista do negócio e a pessoa de engenharia muito mais pareia ali para entender. E aí eu acho que vai ficar essa máxima de times efetivos de ter uma tríade ali, que é uma pessoa de tecnologia, uma pessoa de produto e uma pessoa de design, pareando os três ali. Se tu procurar na internet por tríade de produtos, tu vai entender um pouco mais do que eu tô falando, onde tem uma separação um pouquinho mais clara ali entre as responsabilidades de engenharia, produto e design, mas tu consegue ter uma visão mais efetiva, assim. Mas eu acho que aí não vai para esse lado meio que do Product Engineer, porque no extremo da coisa tem times que nem PM tem, sabe? É desenvolvedores e designers pareando para tentar entender qual é o roadmap e entregar. Eu acho que em domínios muito complexos, empresas mais burocráticas, com ciclos de decisões mais lentos e muitos stakeholders, é um pouquinho mais difícil de encaixar essa mudança, mas o futuro a gente nunca sabe. Se tu tá no mercado que é disruptado muito rápido por empresas que são velozes nesse sentido, nada impede daqui a pouco de quebrar em unidades de negócio menores, ter menos burocracia e dar mais autonomia para os times. Então, é uma trend começar a surgir mais essa visão da pessoa de engenharia que pensa mais produtos também. Inclusive, teve uma das pessoas da comunidade que disse que no plano de carreira, os desenvolvedores são avaliados por pensamento de produto. Então, é uma trend, tá rolando, vale a pena ficar ligado, mas se tu já tem um pensamento de engenharia de alta performance, assim, que tem impacto no negócio, provavelmente vai ser uma transição muito mais suave para ti. Então, de conclusão, assim, a minha visão desse momento é que Product Engineering deixou de ser uma coisa meio abstrata, que poucas pessoas usam, para ser cada vez mais uma trend de mercado, assim. Inclusive, tem vários lugares que não chamam exatamente de Product Engineer, mas eu sei que, por exemplo, no iFood aqui no Brasil, principalmente a partir do nível sênior, staff, os engenheiros são muito cobrados pelo impacto de negócio de todas as decisões que eles tomam. Então, mesmo uma decisão técnica que vai mudar em alguma coisa puramente de arquitetura, infraestrutura, eles têm que saber explicar e conectar em qual o impacto é esperado para o negócio. Então, não é chamado exatamente dessa visão de Product Engineer, mas cada vez mais a engenharia tem que conseguir justificar os impactos de negócio e conseguir garantir que vai ter um impacto real com as ações que vai tomar. E se tu tá numa empresa onde tu vê que a engenharia é basicamente arrastador de ticket no Gira, eu teria um pouco de preocupação, porque pode ser um perigo para tua carreira no futuro, assim. Então, nem que seja para ti mesmo, por mais que não seja a cultura da empresa, começa a tentar entender um pouco mais os objetivos de negócio do que tu faz, tentar te envolver mais em discussões com o designer para pensar as soluções que vão ser desenhadas, organizar tuas próprias demandas e controlar o fluxo de entrega. Se tu tem algum impeditivo, pede para falar direto com o stakeholder, corta intermediário no meio, seja um PO, um Scrum Master ali. Tenta estar muito envolvido nessa parte de levantamento de requisito, pensamento de produto, controle da esteira de delivery, que com certeza tu vai construir uma carreira muito efetiva e muito sólida. E recomendo também que ao longo da tua carreira tu busque trabalhar em empresas que têm uma cultura de engenharia sólida, assim, que incentivam muito o desenvolvedor a ter autonomia, que com certeza vai ser um lugar que vai ter muito impacto no teu crescimento profissional. E se para ti tudo isso faz sentido, mas tu não sabe nem por onde começar, eu te recomendo a dar uma olhada lá na Tech Leads Club. A gente tem muito conteúdo sobre essa parte de pensamento de negócio para desenvolvedores, liderança de projetos para dev. Tem um curso só sobre isso, de liderança de projetos para dev, que com certeza vai te dar ferramentas muito práticas para começar no dia seguinte, depois que tu vê as aulas, a aplicar no teu time, e nem que seja para ti, tu começar a te organizar e te proteger para uma mudança de mercado, de carreira que está acontecendo. Tu vai ter um tempo para te adaptar, com certeza, mas é importante tu já começar a olhar cada vez mais para essa visão de engenharia de software efetivo. Para fechar, queria saber de ti se tu já conhecia esse termo de Product Engineer ou se é uma novidade. Deixa aqui nos comentários sobre isso e também deixa qual é a tua visão para os próximos anos do mercado de tecnologia. Se tu acha que isso veio para ficar e quais vão ser os impactos no dia a dia dos times de tecnologia. Se tu gostou desse conteúdo, não deixa de me seguir no Instagram e no LinkedIn para consumir mais coisas sobre liderança e entrega de software. E até um próximo vídeo. Valeu!